Diz assim a palavra do Senhor: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra de Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram, desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus, os moradores da terra, nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou, violaram minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então Josué, versículo 16, se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. E então, diz a palavra do Senhor, que Deus dá ordem, que sobre aquele que estivesse, o que era o condenado, precisava o quê? Ser queimado no fogo. E olha, isso é um detalhe interessante, que eu quero que você perceba, porque você vai fechar hoje esse assunto com essa vitória espiritual, porque é através do fogo do Senhor que virá a purificação de toda obra contrária na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos, em nome de Jesus, entregue ao Senhor esse encerramento de jejum. Pai, nós te entregamos esse jejum. Nós encerramos, Senhor, esse propósito de jejum, pelas famílias da igreja, pelas casas, pela igreja, pelo bairro. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, pela vida profissional do teu povo, pela vida familiar, pela vida espiritual, Senhor, deles. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, que teu Espírito Santo venha como fogo, Senhor. Venha como fogo sobre esse arraial, sobre cada uma das casas, Senhor. E venha como fogo, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor, consumindo tudo aquilo, Senhor, que é do mal, que está na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e que, Senhor,
ou em nome de Jesus, nossa família, nossa casa, nossos bens sejam protegidos, guardados, livrados, em nome de Jesus, e vivam a vontade do Senhor para a glória de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Queridos, essa passagem, ela nos fala do que Jesus mesmo resumiu em um versículo só, em Marcos 9, né? Marcos 9, 7, que fala: há castas de demônios que só saem com jejum e oração, né? Acho que é o versículo 17. Há castas de demônios que saem com jejum e oração. Ninguém conseguia, né? Vê se é o 27. Ninguém conseguia expulsar um demônio, e eles falavam, por que não consegue expulsar esse demônio? Até o momento em que Jesus, então, ele fala a resposta: a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, há muitas situações que, muitas vezes, tudo aquilo que está enraizado, que está embaixo do tapete, na verdade, da tua casa, da tua família, coisas que você nem imagina, só vai sair através do quê? Por meio de oração e jejum. Então, e você vai ver que esse versículo de Jesus, casta, não sai senão por meio de oração e jejum. Esse versículo de Jesus é o resumo de Josué 7. Por quê? Porque Israel era uma grande família, queridos. Nós precisamos lembrar disso. Israel, todo aquele arraial ali, Israel, são todos os filhos de Jacó. Jacó é Israel, era tudo uma família. Só que, naquela família, naquela linhagem, estava havendo circunstâncias, situações que estavam, na verdade, ali comprometendo, aprisionando, retendo obras malignas, demoníacas realmente, que só com jejum, só com oração poderia ser tirado. O que aconteceu que nós acabamos de ler em Josué, né, 7? Falou, olha, Israel tem pecado contra mim. Então havia um mal enraizado, né, que também estava literalmente debaixo do tapete aqui no caso, né? E eles tinham uma guerra pequena. Até a família se juntou, todos os filhos de Israel, todas as tribos, e eles falaram assim, nem precisa ir muita gente, porque a cidade de Ai é tão pequenininha, só manda uns 3.000 homens lá, uns 3.000 soldados, que eles acabam com tudo lá e vence tudo rapidinho, só para pressionar, né? E diz então a palavra de Deus que eles mandaram só 3.000 homens, porque era mais para fazer a pressão mesmo. Aquela grande família, né? Foi para vencer aquela batalha. Só que, quando eles chegaram lá, eles fugiram do inimigo. O inimigo venceu eles. E eles voltaram tristes, acabados. Voltaram, né, tudo triste. Aí Josué entrou, né, em parafuso, né? Meu Deus, por que está acontecendo isso? Meu Deus, por que nós fomos derrotados? Diz aí, né, o versículo 5, capítulo 7, que eles feriram 36. Você vê que Deus, né, nem permitiu fazer grande estrago. Dos 3.000, 36 foi ali ferido, né, o resto saiu fugindo, né? Por quê? Porque era só ali Deus dando um chacoalhão, né? Vamos colocar assim. Mas aquilo já afetou eles. Senhor, como que pode? E diz o versículo 6, que então Josué rasgou as vestes dele, né? Se jogou com o rosto em terra, né? Perante a arca do Senhor, e ficou lá até a tarde. Olha aí o versículo 6. Todo mundo jogando pó na cabeça, né? Por que, Senhor Deus, versículo 7, por que o Senhor permitiu a gente ter essa derrota, permitiu a gente passar por isso? Senhor, o que eu vou dizer? Eu virei as costas para o inimigo, que eu fugi do inimigo, que o inimigo está me vencendo, versículo 8, né? Agora os moradores da terra vão saber que eu, teu servo, que te sirvo,
passei por esse apuro, estou passando por esse problema, estou passando por essa derrota, né? Versículo 9. O que eles vão dizer? Olha só. Então o Senhor falou, Josué, se levanta, Josué. Se levanta. Por que você está aí prostrado? Versículo 10. Por que você está aí prostrado sobre o teu rosto? E então, Deus, Ele fala aquilo que é o que nós precisamos entender espiritualmente para a nossa vida. Então, o Senhor fala que havia no arraial deles violação de aliança, versículo 11. Né? Havia pecado, comprometimento espiritual. Eles tinham coisas condenadas, coisas que eram anátema, há versões que falam coisas anátemas, que é coisas condenadas, coisas, né, amaldiçoadas. A ordem que você precisa entender sempre na tua vida, que sobre toda obra do mal que quer derrotar tua vida, te trazer angústia, abatimento, vergonha, retrocesso, essa ordem é a ordem sempre que nos guia a nossa vitória. Qual a ordem? Versículo 13. Se disponha e se santifica. Então, diante de perdas da vida, diante de tristezas da vida, diante, né, de aparentes derrotas, não adianta nós ficarmos prostrados. Você vê que quando Josué ficou lá prostrado, por quê? Porque as perdas da vida querem te prostrar, querem te entristecer de tal forma que você fique abatido, que você fique, né, ali angustiado, prostrado. Mas Deus não quer que nós nos prostremos, porque não há nada que possa prevalecer contra o povo de Deus. O que Deus quer que você faça? Que eu faça sempre? Se disponha. Dispõe-te. Quer dizer, ao invés da perda, de uma derrota numa área da minha vida, ao invés de uma tristeza que eu sofra, me fazer prostrar, Deus quer que você, mesmo diante de qualquer perda, prejuízo na nossa vida, nós tenhamos disposição para lutar mais uma vez, para nos levantarmos mais uma vez, numa força maior, num poder maior, numa consagração maior, numa santificação maior, numa dedicação maior, porque se Deus é por nós, não há como nada subsistir diante de nós. E isso que aconteceu é interessantíssimo, porque Deus fala, olha, se disponha e santifiquem-se. Santifiquem-se, porque assim diz o Senhor, né, que o Senhor há coisas condenadas que precisam ser removidas. E eu quero te dizer, se você se lembra do versículo de Jesus, você vai interligar a esse mesmo versículo a castas de demônios que só saem com o jejum e com a oração. Que tinha a ver santificação com coisa escondida debaixo do tapete? Havia um comprometimento espiritual na família, havia um comprometimento espiritual. Ora, era mais fácil Deus só falar, tal coisa, tal situação, mas não, querido, sabe por quê? Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Versículo bíblico. Nós precisamos ter esse sentimento e entendimento que nós devemos buscar o nosso Deus com o nosso coração. A tua fé te conduz ao milagre, a tua fé te conduz a uma experiência sobrenatural, mas é a tua consagração, a tua santificação, a tua entrega a Deus que te dá uma salvação eterna. Você vai ver que 10 leprosos foram curados da lepra, eles receberam um milagre. A fé, ela te traz um milagre momentâneo, a fé te traz uma circunstância de bênção, mas se você quer uma vitória permanente, você precisa se consagrar e se entregar ao Senhor, porque os 10 pela fé receberam um milagre provisório no corpo, mas só um voltou, se prostrou diante de Jesus e recebeu a salvação, e só esse herdou e alcançou a vida eterna. Por quê? Porque para nós alcançarmos um milagre, aquilo que é o permanente, uma salvação, nós precisamos ter
ter uma entrega. E a santificação envolve a entrega do nosso eu, envolve a santificação, envolve a separação daquilo que é a nossa carne. Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada, que ela entra e ela separa, e o Senhor quer fazer essa separação da nossa carnalidade, da nossa herança genética, das nossas manias, daquilo que é o querer de Deus, a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida. E a espada vem e separa, e ela quer separar aquilo que é o Espírito Santo na tua vida. Ele tem pleno lugar, ele tem pleno acesso, ele tem pleno domínio, e em nome de Jesus Cristo, você estará santificado quando você se separa daquilo que é o teu próprio eu. Porque muitas vezes nós pensamos em santificação, eu vou me separar da TV, vou me separar, de algo que eu faço, vou me separar, não, mas é muito mais do que isso. É você se separar realmente daquilo que é a tua própria carne, aquilo que é a tua própria herança, aquilo que é o teu próprio eu, aquilo que é o teu próprio ego, aquilo que é a tua própria natureza carnal. Que você tem aquela natureza, mas o Espírito é a espada, a palavra é a espada que te separa, em nome de Jesus Cristo, de toda essa carnalidade, dessa natureza pecaminosa, para que você seja um instrumento cheio da glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E nós vemos, queridos, que a palavra do Senhor, ela exige de nós essa consagração. Por quê? Porque se nós não termos esse cuidado de nós realmente nos consagrarmos, de nós nos entregarmos, de nos rendermos ao nosso Senhor, nós ficamos o quê? Nós ficamos naquilo que é o raso, não é verdade? Continuaria debaixo do tapete o mal, aquele endemoniado continuaria endemoniado. Não seria expulso um mal que estava enraizado. E se você ver que diz Marcos 9, fala que o endemoniado, ele ficava de tal forma endemoniado, que deixava ele surdo e deixava ele rangendo os dentes. Por quê? Porque na verdade era uma ação espiritual que agia trazendo aquele transtorno de tal forma que só através da santificação, do jejum e da oração, para aquele mal sair do meio deles, em nome do Senhor Jesus. E é interessante nós entendermos aquilo que a palavra do Senhor nos fala, que o Senhor dá o direcionamento para que seja identificado aquilo que é condenado, e aquilo que era condenado fosse exposto, e aquela exposição, da mesma forma, diz o versículo 15, que aquele que fosse achado com a coisa condenada seria queimado. Mas pastora, ser queimado? O que é ser queimado nos dias de hoje? É só você lembrar de Mateus 3:11. O que fala? O que João Batista falou a respeito de Jesus? Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, se você entender a grandiosidade disso, o teu jejum, a tua oração, ele descortina, expõe aquilo que está em oculto, que está guardado. E o que precisa ser queimado? Que está no arraial da tua parentela, que está no arraial da tua vida, e precisa ser queimado. Mas como vai ser queimado, pastor? Eu vou tacar fogo? Vai tacar fogo do poder do Espírito Santo de Deus. Aquele que vem, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Olha a diferença, Espírito Santo e fogo. O Espírito Santo é para te encher do poder de Deus, mas o fogo, olha o que diz o versículo seguinte, é para queimar toda a palha da tua vida e da tua família. A sua palha ele tem na mão, limpará completamente a eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo
inextinguível. Então eu quero te dizer hoje, o poder do jejum, o poder da consagração, o poder da tua santificação é esse. Em nome de Jesus, Cristo, que o teu fogo queime toda a palha. Tu queime, Senhor, tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é condenado, tudo aquilo que é maldito, tudo aquilo que é amaldiçoado, tudo aquilo que é anátema, que está na minha casa, no seio da minha família, nas raízes da minha parentela. Ah, Senhor, queima, Senhor. Queima tudo. E em nome de Jesus, você é aquele que vai queimar. Porque foi isso que Deus deu a ordem para Josué. Josué, quando você encontrar aquele com quem você encontrar, você vai tacar fogo. Mas aquilo é uma simbologia do que é o hoje e dia na nossa vida. Hoje, tudo aquilo que está na tua família, na tua herança, na tua genética, na tua vida, que está compromete o seu relacionamento com Deus. Compromete a tua vida com Deus. Compromete o teu ministério. Compromete os teus relacionamentos. Compromete o teu sucesso. Compromete a tua paz. Compromete a tua vida, o teu dia a dia. Compromete você. Tudo isso precisa ser queimado, porque é palha na tua vida. E você sabe bem que Jesus vai fazer a separação do joio e daquilo que é o trigo. Então o joio precisa ser queimado da tua vida. Você não pode ficar deixando o joio na tua vida. Está na hora de você, em nome de Jesus, descortinar tudo aquilo que é anátema. Isso Deus não aprova. Isso foi condenado por Deus. Mas o mundo pode dar um monte de justificativa, mas não tem justificativa. Deus condenou, está condenado. E eu condeno também no meu corpo. Eu condeno também nos meus hábitos. Eu condeno também essa prática no meu falar. Eu condeno também na minha vida. Eu queimo isso da minha vida. Isso vai virar cinza na minha vida. Isso não vai ser mais contínuo na minha vida. Se torne cinza. Por quê? Porque Deus tem um novo tempo, uma nova vida, um novo ser, uma nova criatura, um mundo novo a desenvolver para mim, para minha casa, para minha família, em nome de Jesus. Então hoje, a ordem de Deus é: para de pôr pano naquilo que é condenado. É condenado por Deus? É condenado. Então, se é condenado, eu condeno também. Então, ao invés de você justificar erros, ao invés de você justificar falhas, ao invés de você justificar hábitos, ao invés de você justificar coisas na sua vida, ao invés de você se justificar, está na hora de você abrir o tapete e você, em nome de Jesus, deixar o Espírito Santo queimar. O Espírito Santo queimar. Ele vai ferver. Ele vai queimar. Queridos, tem gente que precisa passar pela provação para ser purificado. A Bíblia fala que o ouro, a crisola, ele é acrisolado, purificado pelo fogo. Então tem gente que precisa passar pelo fogo para ser purificado. Mas em nome de Jesus Cristo, que você entenda no teu espírito e você mesmo já se descortina, já se abre para Deus e deixa o fogo do Espírito Santo purificar tua alma, tua língua, teus olhos, teus ouvidos, tua mão, teus pés, teus hábitos. Em nome de Jesus, há algo condenado, então tem que sair, porque você não vai subsistir diante do teu inimigo enquanto você guardar o condenado dentro de você. É isso. Você vê tanta gente capaz, mas a pessoa não tem um caráter, o que vai acontecer? Não subsiste. Por quê? Porque para subsistir, você precisa estar realmente na posição que o Senhor quer que você subsista. Uma pessoa, ela pode por um tempo estar, esconder coisas, fazer coisas, mas ela nunca poderá esconder essas coisas para todo sempre. Então o Senhor, Ele está dizendo de forma clara: há castas que só saem com o jejum e com a oração. Então, jejuou? Jejuei.
Orei, orei. E agora? Agora tem que queimar. E o que aparecer tem que queimar. Que o Espírito Santo hoje venha como fogo. Não tem aquele hino? Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de gozo. Que nós possamos deixar o Espírito Santo, você abrir sua casa espiritual. E aquilo que o Espírito Santo for te falando, ó, vício, ó, maledicência, ó, obra da carne, olha, isso, você vai mandando fogo, queima, Senhor. Queima, porque essa foi a ordem. Manda fogo, queima, e Deus vai te dar, e você hoje vai mandar fogo naquilo que é o vício, naquilo que é a obra do diabo que está instalada na tua família, naquilo que está instalado no seio da tua casa, naquilo que está instalado na sua vida. Em nome de Jesus a pobreza, em nome de Jesus Cristo a miséria, em nome de Jesus a mentira. Vai, em nome de Jesus você vai emitir fogo. É isso que era a ordem para Josué. A sua parte é só ora e jejua. Agora eu vou descortinar e que caia fogo do céu e queime toda ação demoníaca que está em oculto na tua vida. Ah, Jesus, por que eu não consegui tirar isso até hoje? Ah, Jesus, por que eu não consegui? Porque a casta que só sai com jejum e oração. Então você está debaixo da presença, está debaixo do poder, está debaixo da palavra. Então, em nome de Jesus, tem que queimar. Tem que queimar até virar pó, até virar cinza, esse mal, em nome de Jesus, e você vai subsistir, vai continuar, vai prosseguir, porque Deus falou o quê? Você não vai conseguir subsistir enquanto você estiver com o que é condenado na tua vida. E você vê que interessante que ele fala, versículo 11, a coisas condenadas, eles dissimularam. Então, o que é dissimular? Então, há coisas que Deus condena em mim, e eu ainda dissimulo. E eu ainda, não, isso aqui, né, como foi dito aqui na hora da oração, não, isso aqui é o meu jeito. Isso aqui sou eu mesmo. Não, você não foi chamado para você ser você mesmo. João 1 diz que quem é nascido da carne, né? Uns nasceram pela vontade do homem, outros nasceram pela vontade da carne. Mas todo que crê em Jesus, ele é feito filho de Deus. Você foi chamado agora para ser um filho de Deus. Então, como um filho de Deus, o teu pai, ele quer que você seja uma nova criatura. Então, o teu pai, porque você agora é um filho de Deus, ele quer que você o quê? É necessário que você nasça de novo. Então, é necessário que agora, não, como foi dito, do seu jeito, ou da sua forma, ou do seu hábito, ou da sua mania, ou da sua maneira, ou da sua forma. Não é. Não é. Aquilo que Deus condena é condenado, independente do que eu ou você justifique. Deus falou não, é não. Então, em nome de Jesus, Senhor, pode queimar. Pode queimar. Ah, porque isso aqui é igual ao meu pai, isso aqui é igual à minha avó, isso aqui é igual ao meu tio, isso aqui é igual à minha tia. Isso aqui, pode queimar, Jesus. Pode queimar. Eu não quero levar mais essa marca na minha vida, eu não quero levar mais o condenado em mim. Eu não quero levar mais o que é condenado pelo Senhor que está em mim. Então, se o Senhor discorda, se o Senhor não tem prazer nisso, eu também não quero ter prazer nisso. Então, hoje, receba o poder do Espírito Santo de Deus e o poder da consagração que te traz libertação de toda a obra que estava enraizada na tua vida em nome de Jesus. Porque aqueles demônios lá que está no livro de Marcos 9, eles estavam enraizados naquela casa. O pai chega chorando para Jesus, mas no fim o que acontece? Estava enraizado. E para sair,
Só com jejum e oração. E nós vamos estar orando agora. Eu quero que você fique em pé no teu lugar. Em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Sabe por quê? Porque tem coisa que você pode esconder de mim. Tem coisa que você pode esconder do seu familiar. Tem coisa que você pode esconder de todo mundo. Mas você não vai subsistir diante dos seus inimigos enquanto você ficar guardando o que é condenado na tua vida. Por mais que você dissimule, e você diga, não, tá tudo bem, não, eu tô bem. Você quer ter a vitória? Então, se disponha e se santifica. E deixa queimar. Deixa o Senhor queimar. Deixa o Senhor transformar. Ainda que você diga hoje, mas eu não consigo. Eu não consigo ser diferente, eu não consigo fazer diferente. Eu não consigo, Senhor, eu não consigo me libertar disso. A tua parte é expor. Porque quando Acã expôs, já veio ali o fogo. E eu quero declarar sobre a tua vida. Confessa. Fala com Deus. Abre o teu coração para o Senhor. Deixa o Espírito Santo que vem como fogo. Ele vem como fogo. Deixa o Espírito Santo queimar o que é condenado. E que o Espírito Santo te dê hoje a respeito da tua casa, da tua família. Em nome de Jesus, você vai enviar fogo dos céus para queimar tudo aquilo que é contrário a Deus, ao Espírito Santo na tua casa, na tua vida. Em nome de Jesus, comece a colocar agora diante do Senhor. Meu Deus, pode queimar, reduz a cinza agora, Senhor, a agressividade na minha família. Pode queimar, Senhor, reduz a cinza, Senhor, o ódio na minha família. Pode queimar, Senhor, reduz a cinza, Senhor, a raiva da minha família. Reduz a cinza, Senhor, o rancor. Reduz a cinza, a maledicência. Que caia fogo dos céus sobre a maledicência, o mal que está entranhado no seio da minha família. Reduz a cinza o ódio. Reduz a cinza a frieza. Reduz a cinza o desamor. Reduz a cinza, meu Pai, a incredulidade, meu Pai. Que em nome de Jesus o fogo de Deus consome, Senhor, consome, que seja consumida agora em nome de Jesus. Toda prostituição em nome de Jesus seja consumida hoje da minha família. Em nome de Jesus, todo adultério seja consumido da minha família. Em nome de Jesus, todo vício seja consumido diante da presença do Senhor. Toda mentira, toda obra da carne, toda inveja, todo ódio, todo rancor, todo maltrato, toda violência, toda bebedice, em nome de Jesus, seja queimado da minha vida, da minha família, em nome de Jesus. Todo desvio de Deus, toda blasfêmia de Deus, toda apostasia seja queimada da minha família, toda frieza de coração seja queimada da minha família, todo hábito de deixar Deus em segundo lugar seja queimado da minha família, em nome de Jesus, meu Pai. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, contra tudo aquilo que paralisa a minha família, contra tudo aquilo que paralisa o meu futuro, contra tudo aquilo que paralisa a minha casa. Que venha o fogo dos céus que queima a palha. Senhor amado, muitas vezes nós convivemos normalmente, meu Pai amado, e vai crescendo junto, meu Pai, com aquilo que é o trigo, mas Senhor, em nome de Jesus, pode queimar, Senhor, pode queimar, meu Pai, em nome de Jesus, faça a tua obra de limpeza, faça a tua obra de libertação, nos meus parentes, nos meus familiares, na minha vida, na minha casa.
Orecalamaçu decanta. Seja queimada a inconstância, seja queimada a dúvida, seja queimada em nome de Jesus a ira, seja queimada agora a divisão, a disputa, toda obra da carne seja queimada agora, toda a raiva, toda a malignidade, religiosidade seja queimada em nome de Jesus da minha família, em nome de Jesus a falsidade, a dissimulação seja queimado, em nome de Jesus seja queimado da minha família, o mal, a hipocrisia, em nome de Jesus seja queimado. Queima, Senhor Jesus, queima, meu Pai, todo demônio que está escondido, seja queimado, em nome de Jesus. Nós ordenamos, espírito mudo, são coisas que ninguém nem fala, coisas que ninguém nem comenta, mas estão escondidas. Aquele espírito mudo, ele saiu pelo nome do Senhor Jesus, e nós ordenamos, Senhor, que tudo aquilo que nós desconhecemos, por causa do poder do teu sangue, por causa do poder do teu Espírito Santo, que seja queimado. Vem, Espírito Santo, tu estás nessa terra para convencer-nos, meu Pai, do pecado, do juízo, da justiça, e tu estás nessa terra como fogo. Então, Espírito Santo, vem, meu Pai, como em Pentecoste, vem e vai queimando toda a obra do diabo, vem e vai queimando toda a obra escondida. Orecalamanaya sodecanaia sudecanta, vem e vai queimando tudo que está escondido no seio da nossa família, no seio da nossa casa. Orecalamanaya sodecanaia camarras, vai queimando, Senhor, obra mandada, obra paga, vai queimando, Senhor, vai queimando, queima, Espírito Santo. Orecalamanaya sodecantaramalás, demônios mandados, vai queimando, Senhor, vai queimando. Ordenamos que vá para o abismo. Orecalamacalamacsu decanta, oricalamassou decanaia sou decanta, orecalamanaya sou decanta, orecalamanaya su decanta ramalás, oricalamanaya sou decanta. Ódios, falta de perdão, amargura, depressão, incredulidade, apostasia, humilhação, em o nome do Senhor Jesus, seja queimado, seja queimado, seja queimado pelo poder do Espírito Santo. Enviamos fogo agora, enviamos o fogo de Deus agora. Senhor, enviamos o teu fogo agora, assim como Josué e toda aquela família começou a enviar fogo sobre Acã. Nós enviamos o fogo agora, aonde está escondida uma obra contra essa família, tem que ser queimada agora. Orecalamanaya sudecantaramalás, aonde está escondido o mal que trabalha contra essa família, que seja queimado agora em nome de Jesus. Que seja queimado agora. Orecalamanaya sudecantaramalás, oricalamanaya sodecantaramalás. Pode sair em nome de Jesus. Pode sair, Satanás. Pega tudo que é teu e vai embora dessa casa. Pega tudo que é teu e vai embora dessa família agora. Vai embora dessa família. Vai embora, é agora, em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos ordenando, em nome de Jesus, que a idolatria vá embora dessa família. Nós estamos ordenando que a feitiçaria vá embora dessa família agora. Nós estamos ordenando, em o nome de Jesus Cristo, que as obras escondidas de Satanás já estão queimadas, desfeitas, uma a uma, cada oferenda, cada trabalho pago, cada obra demoníaca, cada espírito de mentira, cada espírito de engano, queimado seja, vá para o abismo em nome de Jesus. Orecalamanaya sodecalamahasu decantaramalás.
Oh, Senhor, libera a vida do teu povo. Libera a casa do teu